Olá pessoal, nosso trabalho de hoje é sobre astrobiologia. Primeiramente, nós vamos dar uma breve introdução sobre o que é astrobiologia, logo após falar sobre o surgimento da vida e, por fim, o destino da vida. Quem apresenta o trabalho sou eu, Ednelson Portela, Marcelo Santos e Rafael Henrique Bispo dos Santos. Antes de falarmos o que é astrobiologia, é bom ressaltar o que não é, pois são conceitos do senso comum que podem nos confundir e desvirtuar o que realmente estuda esta nova área do conhecimento. Portanto, astrobiologia não é ufologia. Não é ficar observando o céu à procura de homenzinhos verdes em algum canto do universo. A ufologia parte do princípio que existem alienígenas e não é empregado um método científico, pelo que, observando algo que não se pode explicar, se deduz que é um UFO, um objeto voador não identificado. Um exemplo disso é a série da History Channel Alienígenas do Passado. É uma série que começa com um pouco de arqueologia, estuda um pouco das culturas antigas, e aí então se depara com algo que não pode explicar. E então aí que afirmam que é alienígena. Astrobiologia não é astrologia. Não é a confirmação científica para a astrologia, visto que pensam de forma analógica na semântica das palavras. Astro, algo relacionado à estrela, e biologia, algo com relação à vida. Fazem a ligação erroneamente de astrobiologia com astrologia, astros que influenciam a vida das pessoas. Astrobiologia também não é ficção científica. Não tem nada de ficção como apresentada em filmes, séries ou outras obras de ficção da televisão e do cinema. É sim uma ciência baseada em estudos e fatos científicos. Então, o que é astrobiologia? Astrobiologia procura responder às questões feitas em tempos imemoriais, há milhares de anos, tais como a vida se originou e evoluiu na Terra? Existe vida em outros planetas? E como a vida se adaptou a um planeta em constante mudança e como ela o fará no futuro? Com uma abordagem multi e interdisciplinar, baseada nas técnicas e no rigor da ciência moderna, tenta entender o fenômeno da vida na Terra e no universo, desde a sua origem e a sua evolução em todos os recantos do planeta Terra, até nas regiões mais inóspitas, assim como em outros lugares do sistema solar e fora dele. É uma área que tenta ligar o que se sabe em biologia, física, geologia, química, ciências atmosféricas, das ciências dos sistemas naturais em nosso planeta e aplicar em um contexto mais amplo em outros planetas. Astrobiologia, origem da vida. Na biologia evolutiva, a frase origem da vida refere-se à primeira aparição de entidades vivas. Se o surgimento da biosfera é visto como uma transição evolutiva entre o não vivo e o vivo, pode ser inútil tentar traçar uma linha estreita entre esses dois mundos. E a aparência da Terra pode ser melhor vista como um contínuo que une perfeitamente a síntese prebiótica e o acúmulo de moléculas orgânicas
no ambiente primitivo, com o surgimento de sistemas químicos, replicativos e autossustentáveis, capazes de sofrer a evolução darwiniana. Hipóteses de origem da vida. Teorias criacionistas diferem das teorias científicas, porque elas não podem ser submetidas a um método científico, ou seja, elas não podem ser reproduzidas. No entanto, é importante dizer que a ciência é um modelo de como nós entendemos o funcionamento das coisas. O modelo científico explica muitas coisas do que observamos hoje, mas possui limitações. Já o criacionista atribui o início da vida a um ato sobrenatural. Teoria da abiogênese. A teoria da abiogênese postula que um ser vivo origina-se da matéria bruta. Isso se deve à presença de uma força vital, ou ao princípio ativo presente na matéria bruta, que pode gerar a vida. Um exemplo clássico para explicar a geração espontânea era a realização de experimentos usando uma camisa suja e grãos deixados em um ambiente calmo. Após alguns dias, apareceram ratos. Teoria da biogênese. A teoria da biogênese afirmava que um ser vivo provém de outro ser vivo. Apenas após os experimentos realizados por Pasteur, conseguiu-se derrubar a teoria da abiogênese. No entanto, ainda permanecia a pergunta: como surgiu então o primeiro ser vivo? Na tentativa de respondê-la, algumas teorias surgiram. Conjunto de crenças. Todas as civilizações antigas tinham concepções de como a vida começou. Dentre elas, podemos destacar os gregos, os chineses, os indianos, os egípcios e os hebreus. Dentre estes, apenas os gregos tentaram conceber uma ideia de criação por meios naturais e de forma racional. Já os demais acreditavam em meios sobrenaturais. Criacionismo científico. Na Bíblia, é dito que Deus criou o mundo em 6 dias. Fez o homem e a mulher, a partir dos quais todos os seres humanos vieram. Ele ainda criou a lua e as estrelas, bem como todos os animais. O homem e a mulher viviam no jardim do Éden, localizado hoje no Iraque. No entanto, o modelo do criacionismo científico é um meio usado por alguns cristãos para mostrar que todas as afirmações da Bíblia sobre as origens possuem relevância. Nesse sentido, surgiu a teoria do desenho inteligente, chamada de TDI. Ela mostra que existem evidências de que o ser humano não foi feito do acaso, mas foi obra de um ser superior. A hipótese de Oparin e Haldane. Essa hipótese é a mais aceita atualmente sobre a origem da vida. Segundo essa ideia, a Terra primitiva seria constituída por amônia, hidrogênio, metano e vapor d'água, os quais são expelidos constantemente pelas atividades vulcânicas. A condensação desse vapor d'água deu origem a um ciclo de chuvas, pois estas, ao atingirem a superfície ainda mais quente da Terra, voltaram a evaporar, iniciando-se assim um novo ciclo. Mediante a ação das radiações ultravioletas do Sol e das constantes descargas elétricas, os elementos presentes na atmosfera passaram a reagir, dando origem aos primeiros compostos orgânicos, denominados aminoácidos. As chuvas carregavam esses compostos para os oceanos primitivos, os quais se formaram quando ocorreu o resfriamento da superfície da Terra, permitindo o acúmulo de água na superfície. Nos oceanos primitivos, esses aminoácidos uniram-se, formando compostos semelhantes a proteínas. Estes se tornaram mais estáveis e complexos, controlando as próprias reações químicas e sendo capazes de se autoduplicar, originando-se assim os primeiros seres vivos. Em 1953, os cientistas Stanley Miller e Harold Urey conseguiram, por meio de realização de um experimento, comprovar essa hipótese. Como vocês puderam ver anteriormente, a evolução da vida na Terra está, desde seu início, ligada a eventos evolutivos astronômicos e planetários de nosso ambiente astrofísico, a começar pela própria região galáctica privilegiada,
na qual se encontra o nosso sistema solar. O fato é que a vida tem respondido às mudanças no ambiente do planeta, e muitas vezes são respostas às mudanças em nossa vizinhança astrofísica, e esse processo de respostas biológica continuará no futuro, conforme a evolução do Sol, de nossa atmosfera e do planeta como um todo. Mesmo que novas extinções e especiações aconteçam, até que, em um futuro distante, atinjamos a total inviabilidade da vida na Terra, ao menos como a conhecemos atualmente. O processo de evolução não é determinístico, portanto, não podemos dizer como a vida irá responder a essas mudanças com total certeza, e nem devemos ter essa pretensão. Muitas vezes, ao longo desses bilhões de anos, a vida apresentou soluções para situações aparentemente sem saída, e talvez isso volte a acontecer no futuro. Apesar de muitas espécies terem se extinguido, cada extinção abriu nichos para novas espécies se estabelecerem, desenvolvendo novas soluções evolutivas. Portanto, devemos enxergar esses processos como positivos e mesmo necessários para a manutenção a longo prazo da vida no planeta. A seguir, nós vamos apresentar alguns dos eventos naturais que provavelmente influenciarão o curso da evolução biológica. Começando então com o impacto dos supervulcões, que nada mais são do que uma subclasse de vulcões, porém com proporção muito maiores. São como caldeiras imensas, chegando a cerca de 50 km de diâmetro ou mais, sob a superfície, cheia de rocha derretida e altas pressões. O exemplo atual mais espantoso de um supervulcão se encontra sob o Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos da América, com potencial para no futuro cobrir de lava boa parte do sudoeste norte-americano. Outros supervulcões são conhecidos na Califórnia, Nova Zelândia, Europa e Indonésia. A erupção de um supervulcão pode lançar lava e detritos a uma altitude de 50 km de altura na atmosfera, fazendo que a vida sofra um grande impacto, em especial a macrofauna e flora, em um raio de milhares de quilômetros, cobrindo imensas áreas com lava. Além desse fenômeno, tem outros, como por exemplo o destino do campo magnético, o aquecimento global, podendo assim influenciar diretamente na evolução do ser humano ou da vida como um todo. Falando agora então de eventos de escala astronômica, começamos falando sobre explosões estelares, os efeitos de eventos astrofísicos de alta energia, muito menos conhecidos, as explosões da supernova, os surtos de raios gama, além das erupções solares. Esses três tipos de surtos explosivos de radiação vindos do espaço podem causar sérios danos à vida na Terra e até mesmo podem ter tido papel importante em eventos de extinção em massa, uma vez que podem ter um efeito ionizante na atmosfera, alterando profundamente a sua química. Outro evento de escala astronômica é o impacto de meteoros. Eventos astronômicos como a queda de asteroides representam uma ameaça mais imediata. Já aconteceu antes, ao menos uma vez, na grande extinção dos dinossauros, no período Jurássico, cerca de 65 milhões de anos atrás. Na ocasião, acredita-se um asteroide de aproximadamente 10 km de diâmetro caiu onde hoje é o Golfo do México. O impacto foi tão grande que lançou toneladas de poeira na atmosfera, bloqueando a passagem da luz solar e impedindo a fotossíntese, o que resfriou a temperatura na superfície. O impacto de asteroides acontecerá novamente e os potenciais danos à vida são de certa forma imprevisíveis. A curto prazo, essa é a ameaça de extinção em massa mais provável, ao lado de supervulcanismo, deriva continental e eras glaciais. Em relação a impactos, a escala de tempo para eventos de extinção em massa, como o dos dinossauros, é de cerca de 100 milhões de anos. Entretanto, a Terra é constantemente bombardeada por meteoritos. A queda de objetos pequenos ainda assim pode causar danos e prejuízos enormes à sociedade humana. A atmosfera terrestre
nos protege de impactos com o poder destrutivo de uma bomba atômica, uma vez por ano, em média, mas um meteoro relativamente pequeno, com cerca de 1 km de diâmetro, atingindo uma área povoada como São Paulo, por exemplo, poderia causar milhões de mortes. Você deve estar se perguntando então, mas qual será o futuro da vida? Bom, a vida em nosso planeta deve continuar existindo ainda por muito tempo, mas claro, sempre mudando, evoluindo. Espécies se extinguirão e outras surgirão em seu lugar, em um ciclo constante e necessário para a manutenção da biodiversidade. Por fim, a evolução do Sol. O fim da vida na Terra provavelmente virá concomitantemente aos estágios finais da evolução do Sol. Pelos próximos 5 bilhões de anos, nossa estrela consumirá o hidrogênio em seu núcleo, formando hélio e liberando energia. Simulações computacionais sugerem que pelos próximos 2 bilhões de anos, o Sol, à medida que consumir o hidrogênio de seu núcleo, aumentará sua luminosidade e temperatura, sem, no entanto, aumentar muito seu tamanho. Entretanto, assim que as reações nucleares no núcleo do Sol tiverem consumindo cerca de 10% da massa do hidrogênio presente, nossa estrela entrará em uma nova fase de evolução, saindo do que chamamos de sequência principal, na qual esteve pelos últimos 5 bilhões de anos, aproximadamente. Começará então a fase da gigante vermelha, quando o Sol aumentará de tamanho, ultrapassando a órbita da Terra, engolindo-a. Mesmo antes disso, o fluxo radioativo que incidirá sobre a superfície será tão intenso que ela mais se parecerá com uma bola incandescente, muito similar ao que foi no início de sua história. Esse é o ponto final da vida em nosso planeta, mas quem sabe se a vida não se florescerá onde hoje nos parece impossível, como nas luas geladas dos planetas gigantes, ou mesmo na superfície fria de Marte, que se tornará mais quente e talvez com uma maior atividade de água líquida? Então, pessoal, esse foi o nosso trabalho. Obrigado pela atenção de todos.